Olá, amigos, amigas, boa noite, tudo bem com vocês? É o professor Legene Mihan. Espero que tenham passado bem o final de semana. Aqui em Campinas o frio chegou. Não sei se chegou para ficar ou se é só de passagem. Eu estou um pouco, não é gripe não, uma tosse só. E agradecer aos canais parceiros, aos canais que retransmitem este curso, o TV 247 DCM. Pedir para vocês curtirem, compartilharem. Quem puder entrar de membro a partir de R$ 6,90 mensal no cartão, vocês sabem como funciona e é a melhor forma de ajudar nosso trabalho. E hoje nós vamos, ao final da aula, eu agradeço aí as contribuições, se entrar algum membro, né? Hoje nós vamos começar uma religião nova. Uma religião que não é a mais antiga do mundo, como muitas pessoas pensam, porque eles baseiam em uma lenda bíblica que situa alguns personagens do Velho Testamento, que é a Bíblia judaica, em torno de 2000 antes da Era Comum. Portanto, 2000 mais 2000, quer dizer, seria uma religião que existe há mais de 4.000 anos. Vou pegar esse livro aqui que eu vou usar. Então, mas independente de ela não ser a mais antiga, na minha cronologia de pesquisa que eu adoto para o nosso curso, ela é a 7ª religião. Então, vem o zoroastrismo em primeiro, taoísmo, jainismo, confucionismo, hinduísmo, budismo. Aí vem o judaísmo, não é? Bom, como é que eu estruturei a aula de hoje e as próximas, pelo menos 2, nós não vamos conseguir terminar esta religião, né? Budismo e hinduísmo duraram 4 semanas, 4 aulas. Eu estruturei primeiro uma pequena introdução, né, para a eleição, como eu estou fazendo, depois definição de alguns temas chaves para entender o judaísmo. Depois começar a falar um pouco da história da religião, que se mistura com a história do povo judeu, que começou hebreu, houve uma transformação no nome, e não sei se vamos terminar hoje essa primeira parte. Depois vou falar dos fundamentos, né, da essência da religião, suas leis. Eles falam em mais de 600 leis que os judeus devem observar todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Essa religião, ela é a religião de um povo muito pequeno. Tem alguns autores que negam que exista um povo judeu. Eu respeito, inclusive li os 2 livros principais desse autor, que é o Shlomo Sand. Quem se interessa por esse tipo de pesquisa deve ler esse autor. Ele é professor da Universidade de Tel Aviv, deve ser hoje o israelense mais odiado de Israel. Eu não digo o judeu mais odiado, porque ele não se considera judeu.
apesar de sua ascendência, sua ancestralidade, etc., né? Shlomo Sand. Mas eu acho que existe um povo judeu que se espalhou pelo mundo, está presente em dezenas e dezenas de países e que tem em torno de 15 milhões de pessoas. É possível ser integrante do povo judeu e não professar o judaísmo? Sim, claro, senão não seria povo, senão seria só religião. Portanto, judaísmo é religião e judeu é povo, ficando sempre o registro, ainda que tenham autores que não concordem que exista um povo judeu. E alguns usam, inclusive, pesquisas genéticas feitas em Israel que dão conta de apenas 20% do DNA mitocondrial, que é o das mulheres, apenas 20% que tem origem ali na mesma região, ali, né, semita. Mas isso, para mim, eu não mudo de opinião. Existe um povo, existe uma religião. Então, é possível existir um judeu secular, ou seja, o conceito de um judeu que não tem nenhuma religião, ou que segue outras religiões, é possível, sim. Eu entendo desta maneira. Pode ser que um dia mude de opinião. Bem, é possível alguém que não pertença ao povo judeu, historicamente falando, daquela ascendência lá da Palestina. É possível que qualquer cidadão que não tenha ascendência judaica se converta ao judaísmo? Sim, também é possível. É polêmico. Rabinos, vou explicar daqui a pouco o que é o rabino, mas vocês têm uma noção. Rabinos ortodoxos não aceitam esta conversão. O judaísmo não é uma religião de pregação, de proselitismo, de catequese, de recrutamento. Eles não estão. É uma religião que existe muito vinculada a um povo. E tem outros exemplos do mundo. Eu mesmo sou descendente, neto de assírios. O povo assírio é o mais antigo existente na Terra que, vamos dizer, de vida continuada, né? Tem povos mais antigos que o assírio, né? Hititas, medos, os sumérios são os mais antigos de todos, mas eles desapareceram. Não existe um povo sumério, mas o assírio, eles dizem que nós somos um povo assírio. Eles se articulam em torno da igreja siriana ortodoxa, que diz que é a religião mais antiga do mundo, porque o povo assírio, alguns usam o termo povo siriane, foi o primeiro povo que se converteu ao cristianismo ali na cidade de Antioquia, convertido especialmente por dois apóstolos principais de Jesus, né? Pedro e Paulo. Eu não sei se Paulo pode ser considerado apóstolo. Eu não sei se ele está. Eu acho que ele não está entre os 12 originários, né? Ele não conviveu com Jesus, vocês sabem, né? Então, esse povo que não tem um Estado é um povo sem Estado, né? Mas para não perder a sua identidade, porque eles estão espalhados pelo mundo inteiro, eles se organizam
no entorno da Igreja Siriana Ortodoxa. É possível se converter a esta igreja e não ser membro do povo assírio? Sim, é a mesma resposta dos judeus. Estou dando só o exemplo dos assírios, muito parecido, se não igual, ao caso dos judeus e os judaísmos, assírios e sirianes, membros dessa igreja. Não sabemos quantos assírios são no mundo hoje, estima-se 5 milhões. Judeus, há uma estimativa entre 14 e 15 milhões. É um povo muito pequenininho. Mas eles, através de mecanismo cuja história não faz parte do nosso curso, eles têm um povo pequeno, mas eles têm um Estado. Pode ser o Estado com os maiores problemas do mundo, e tem mesmo, que corre o risco, nesse momento, de deixar de existir pela barbaridade que estão fazendo, mas é o Estado de Israel, é considerado o Estado do povo judeu. Também não vou entrar aqui no mérito que Israel fala mais de 70 idiomas, que milhares de pessoas que chegam lá dizendo que são judeus não têm nenhuma ascendência judaica. Eu não vou entrar nisso, que não é foco da nossa pesquisa. E os assírios perderam os seus estados, o seu Estado nacional, com a derrota do Império Assírio, quando o último imperador assírio do Império Assírio, que foi um dos maiores da história, o nome dele era Assurbanipal, ou Assurbanipal, a minha amiga Simone aqui. Obrigado, uma alegria tê-la. O nome dele quem? Oi? Já. Só se tem alguma pergunta que eu não perdi aqui, meu amigo Celso. Obrigado, Sônia. O nome de quem, Clarice? É o do imperador, né? Assurbanipal. Assurbanipal, né? Bom, você sabe que minha vida é ler e estudar, né? Então, este aqui é o melhor livro de história de Israel. John Bright. E meus livros são assim, né? Todos têm dezenas de anotações. Dezenas e dezenas. Né? E ao final tem conclusões. E tem a data que eu li. Quando é essa aqui? Agosto de 2005. E mais ainda, no final, tem observações anotadas que eu preciso, então, estudar e pesquisar mais. Então, porque quem estuda o Oriente Médio não pode conhecer só a história dos palestinos e dos árabes. Palestinos são árabes, mas têm uma história muito particular, né? São os mais antigos ali. Então, é preciso conhecer a história de Israel. Esse autor, eu sei de cabeça a página 108, porque aqui... Não, 102, aliás. Então, a citação começa nessa página de cá, no rodapé. Deixa eu ver. Não, nessa aqui, começa aqui, e ela vem para cá. Olha, o que eu lerei aqui para vocês, presta atenção. Do primeiro dia do curso,
Hoje acho que é a 16ª aula e esse curso vai mais de 60, pelo jeito. O objetivo aqui não é fazer proselitismo de nenhuma religião e, ao mesmo tempo, não é convencer nenhum seguidor destas religiões a abandoná-las. Todo mundo sabe que eu sou ateu militante, mas não aquele militante chato que fica fazendo pregação ateísta. Não faço isso. Um ateu respeitador profundo das religiões, tanto que estou dando um curso esse é um curso de teologia, que fala da religião. Uma amiga que eu mandei o projeto do curso, ela é teóloga, não vou citar o nome, ela disse assim, pô, mas o curso aqui não é um curso livre, pequeno, isso pode ser até um curso de mestrado, né? Você vai fundo em 25 religiões mundiais. Bom, então, este esclarecimento é importante, porque o que eu lerei aqui poderá chocar muitas pessoas, mas não é a opinião do professor aqui, é a opinião, se não é o maior, é um dos 3 maiores historiadores de Israel. O maior, do meu ponto de vista, não pode morar lá, porque não concorda com é o Ilan Papé, né? Bem, e antes de ler também, eu já deveria ter falado logo no começo, esta religião judaica ou judaísmo, a sua importância não se mede pelo número de seguidores que a religião tem. É uma religião pequeníssima. Aquela religião chamada Bahá'í, né? E eu não vou falar dela, porque não a considero religião mundial, tem mais gente seguindo do que isso aqui, né? O judaísmo. Mas a importância desta religião é que ela influenciou outras 2 imensas religiões, cada uma com 2 bilhões de seguidores, o cristianismo e o islamismo, que vieram em seguida, nesta ordem cronológica. A próxima religião que nós falaremos será exatamente o cristianismo, né? Então, por quê? Porque Jesus, e aqui faço um parênteses também muito importante, tem 3 tipos de estudiosos, pesquisadores, teólogos ou não teólogos. Eu não sou teólogo, né? Se quiser me classificar como um teólogo amador, tudo bem, mas não tenho formação teológica, né? É, é, o, o judaísmo, ele então, ele tem esta influência imensa. Você já ouviu falar civilização judaico-cristã, né? Então eu dizia, o Jesus, e aí tem 3 posicionamentos. Tem aqueles que negam que ele tenha existido, que é uma simples criação de Paulo em conluio com o Império Romano, né? Não concordo absolutamente. Tem outros que eu me situo, e eu também não sou historiador de formação, mas se quiser me chamar de historiador amador, eu aceitarei a denominação, como sou amador em muitas outras coisas. Mas veja, eu estou nesse do meio aqui, que é, existiu um Jesus histórico, mas ele não era um mágico, né? Não fazia milagres. Obrigado, Francisco. Eu peço desculpa, porque cada vez que eu tossir, eu tiver que fechar o microfone, vai ficar assim um. E claro, um terceiro bloco de pessoas que são os seguidores dele, que não tem a menor dúvida
que ele é um Deus que se materializou homem, né, e que deu a sua vida para salvar a humanidade. Não sei como que é essa salvação, né, mas esse é o discurso, né, deles. Então, essa figura histórica de Jesus, ele foi uma pessoa, não é personagem porque ele existiu, uma pessoa que liderou a criação de uma nova religião. Mas, pela sua origem, pela sua história, pela sua formação, ele não rompe com a velha tradição, porque ele é judeu, ele nasce em um lar judaico e ele frequenta sinagogas, né? Professor, os 4 evangelhos são livros históricos? Não, não são livros históricos. São livros divinos. Aqui também é uma polêmica, não é? Aquilo que é livro inspirado por Deus e livros que não têm inspiração divinas, mas são considerados livros sagrados, assim, entre aspas, né? Livros importantes em uma religião. O judaísmo que nós veremos, o Talmud não é um livro de inspiração divina. No cristianismo, ah, no, sim, as cartas de Paulo só existem 16 fontes não cristãs. Nós temos que ir em fontes não cristãs, pelo menos 16. Cartas, discurso, tem. Isso aí não pode pesquisar aí, tem muitos. Eu sigo muitos canais religiosos, né? Sigo, assisto. Não, Jesus não foi um gnóstico. Mas muita dúvida, né? Os gnósticos são aqueles que escreveram os manuscritos que foram escritos no Mar Morto. Gnóstico vem de gnose, né? Gnose é conhecimento, né? Mas o que eles escreveram não foi considerado canônico, tanto que eles tiveram que guardar, enterrar suas, né, alguns evangelhos ali do Mar Morto. Eu li todos eles, tenho aqui um livro volumoso, sempre anotado, né? Os evangelhos. Desculpe. Os evangelhos que foram banidos. No cristianismo, nós vamos tentar ver em que momento que eles escolheram os 4. Mas já adianto que não foi no Concílio de Nicéia 325, como muita gente fala, né? Bom, as cartas de Paulo não pode dizer que aquilo lá são. Bom, alguns teólogos acham que são cartas inspiradas por Deus. Não, eram cartas. O Paulo é o edificador da religião, né? Sem Paulo, talvez o cristianismo não seria o que é hoje, né? Havia uma luta política ali dentro da igreja primitiva, Paulo versus Tiago, irmão de Jesus, né? Será que se Tiago tivesse vencido, a igreja seria outra? Poderia ser outra, sim, né? Estas cartas, das quais 6 ou 7 são sabidamente falsas, não foram Paulo que escreveu. Estas cartas, sim, foram preservadas. As originais já acabou, já virou pó, mas cartas, cópias de cópias de cópia, estas cartas são documentos históricos. Ele foi um narrador, um testemunha ocular de alguma coisa que estava acontecendo. Um pregador,
eram cartas que tinham o tom de um discurso, mas um discurso religioso, né? Cartas aos Telocinenses, tem lá muitos nomes de povos e então, apesar de ser considerado um documento histórico, é a versão de Paulo sobre aquilo que ele narra, não é? Mas são documentos históricos. Os evangelhos, eles não são por quê, então? Não, eles têm passagens que coincidem com a história, não é? Então, o Herodes, Pilatos, esses personagens citados nos evangelhos, eles são comprovadamente eles existiram, não é? Bem, então, o que Jesus fez? O Jesus não rompeu com o judaísmo. Ele cria uma nova aliança, mas não desconsidera aquilo tudo. Tanto que a Bíblia cristã, que eu tenho aqui a versão King James, né? Não quer dizer que eu a considere a melhor, porque ele tem até livro que os outros católicos não reconhecem, que, aliás, ele não é católico, né? O King James já é depois do rompimento com o catolicismo de Henrique VIII, né? É, essa Bíblia católica tem tudo que tem na Bíblia judaica, não é? E a Bíblia católica tem livros que jamais estarão na Bíblia judaica. Porque este povo desta religião não reconhece a religião cristã ou cristianismo e muito menos o Deus dos cristãos como o Messias. Não reconhece, nem sequer como um profeta. E eles têm lá os profetas maiores, são 13, acho. Tem profetas menores. E da mesma coisa, já adiantando o islamismo, quando Maomé começa a receber a inspiração para declamar as suratas do Alcorão, eles consideram absolutamente o Alcorão é um livro, obrigado, mano, é um livro sagrado. Como o judaísmo pode ser uma religião cristã? Não, eu não falei que o judaísmo é uma religião cristã, Sheik. Claro que não. Mas Maomé faz essa pergunta da Sônia aqui, me deixa em uma saia muito justa para alguém que está dando um curso de religião. Eu vou, então, declinar de responder, porque a minha opinião pode abalar muito aí. Digamos que eu vou responder assim, a humanidade seria completamente diferente se não houvesse religiões. Alguns dizem que melhor, alguns dizem que muito pior, mas não é nosso foco, Sônia, peço desculpas aí. E aparecendo assim, na época de dava aula, quando a aula não estava muito boa, os alunos começam a fazer outras perguntas que sabe que o professor não leva desaforo para casa, então aí ele tem que mudar. Mas aqui eu não vou fazer isso. Ah, agora que eu vi, Cíntia, Jesus nasceu na Palestina, não existia Israel. Israel é um pedacinho que era uma das 12 tribos que ocupavam, que chegaram a ocupar, digamos, no máximo, sendo muito bonzinho com o judaísmo, ocupou no máximo 50% da Palestina. Eu vou mostrar daqui a pouco o mapa da época, né? Então, ninguém tem dúvida
que ali era a Palestina. Então aí o Maomé, Muhammad, se você falar Muhammad, conversando com o muçulmano, ele vai ficar mais contente. Ele não vai ficar bravo se você falar Maomé, ele não vai ficar bravo. Mas eles não gostam, né? Não é o nome dele, né? Muhammad começou a receber do anjo Gabriel a inspiração divina para recitar, é tudo na forma de quase uma poesia, né? As estrofes, né, das suratas, versículos, e então uma religião que não tem a menor dúvida que para eles é uma religião totalmente inspirada, revelada, é a última religião revelada por Deus. E eles reconhecem o cristianismo e o judaísmo como religiões reveladas por Deus. Mas livro sagrado para eles é apenas o Alcorão, claro. Mas por que eu resolvi falar de Maomé agora, Muhammad? Ele faz o que Jesus faz. Ele cria uma nova religião sem romper com o cristianismo e com o judaísmo, não é? Maomé foi um gênio político, gênio militar, gênio religioso, gênio administrativo, criou um império, né? Bom, dito isso, eu vou ler aqui e peço escusas já antecipadas se você não gostar daquilo que eu vou... Obrigado, Sônia, daquilo que eu vou dizer. E não quero que isso que o historiador disse, eu vou ler para vocês, eu gosto de tomar café com leitinho em pó. Aí no finalzinho é a parte mais gostosa, né? Que junta um pouquinho mais de açúcar e o pozinho, né? Simone, Israel povoa a mente cristã de forma inacreditável, provavelmente alguma exegese equivocada da Bíblia. E suspeito que essa ideia, eu não sei se fomentada pelos sionistas, mas essa mentalidade cristã, eu nunca entendi, eu jamais seria um cristão exatamente pelo que se sabe né? Não é histórico, mas a conquista da Palestina, que por Josué, porque Moisés morre antes no deserto, né? A conquista histórica da Palestina é brutal, né? Nada ficou de pé, tudo foi abatido a ferro de espada. Ventre de mulheres foram abertos e arrancados os fetos com a ponta da espada, né? Aí os cristãos dizem, Moisés, como é que é o termo que eles dizem? É um libertador. Para os palestinos, ele não é ele é um conquistador, né? Ele tramou 40 anos tentando conquistar a Palestina, mas ele não chega, ele morre antes. Então, são coisas relativas, né? Bom, eu vou para a passagem fatídica aqui, página 102. Começa na 102, acaba na 103. Abre aspas. Devemos admitir que é impossível, no sentido do próprio da palavra, escrever história das origens de Israel, e isso em virtude das limitações da evidência, tanto da parte da arqueologia como da própria Bíblia. Mesmo que aceitemos os relatos bíblicos por seu valor nominal,
é impossível reconstituir a história dos começos de Israel. Porque, em sua grande parte, estes começos são desconhecidos. As narrativas do Gênesis são pintadas em preto e branco e numa tela simples, sem nenhuma perspectiva em profundidade. Fecha aspas. Então, veja a figura metafórica, né, figura de linguagem que ele usou para descrever o que é essa história. É um quadro simples, pintado em preto e branco e sem nenhuma, com apenas duas dimensões, né? E por fim, abre novamente as aspas, que é a frase mais bombástica que eu li neste livro que tem, aliás, mais de 40 mapas, um livro de 620 páginas, né? Maravilhoso. Abre aspas. Fala logo, professor. Em nenhuma narrativa do Gênesis figura alguma histórica mencionada pode ser identificada. Tampouco nenhum antepassado hebreu mencionado foi revelado ainda em nenhuma inscrição contemporânea. Professor, não existiu Abraão, Noé, Moisés, Salomão, Davi, Jacó, nada disso existiu, professor? Nada disso existiu. Bom, mas você vai dar aula do quê? O Fabrício falando aqui, eu tive em Belém, na igreja da Natividade, que eles chamam, né? O guia, as duas vezes que eu fui em Belém, eu tive 3 vezes na Palestina, né? Em Belém 2. O guia devia ser ateu, né? Ele falava espanhol. Quando dava uma apertada, isso aqui mesmo, não aconteceu nada disso, isso aqui é tudo invenção. Igreja do Santo Sepulcro, não, isso é criado pela mãe do imperador romano lá, a dona Helena, que depois virou santa, né? Ela que inventou tudo isso aqui, né? Eu achei mais gozado não é o termo, né? Mas achei mais interessante uma igreja menor. Ele falou que nesta, ele fala aquilo que tem que falar, né? Mas depois você pergunta no paralelo ou dá uma apertada nele, né? Esta igreja aqui foi onde fizeram aquela coroa de espinho na cabeça do nosso Senhor Jesus. Ah, aqui? Não, isso é também tudo invenção. Mas e as estações como que chama? Via Dolorosa lá? Tem o nome daquele negócio que vai parando, vai. Ele falou, isso é tudo invenção da igreja, né? Então veja, mas por isso que eu estou dizendo, nada disso abala a fé dos que acreditam, né? E nós devemos ser os maiores respeitadores das religiões. Professor, não seria melhor combater tudo isso, né? Propõe aí que a separação total do Estado, da religião. Bem, eu sou apoiador dessa ideia iluminista, né? Minha formação é iluminista. Eu evoluí, né? Hoje eu sou um comunista. Ninguém vira comunista só pelo fato de entrar no Partido Comunista, né? Esse é um processo histórico e mas
Por exemplo, a República Islâmica do Irã é nosso maior aliado no mundo na luta hoje contra o imperialismo. Ah, Via Crucis, é. Obrigado, Simone. Mas meu projeto é passar 15 dias no Irã. Já fui convidado várias vezes, nunca deu certo. 3 vezes. Estava quase já com o passaporte carimbado. É passar lá, fazer uma série de pesquisas, entrevistas e escrever um livro, né? O Irã é uma democracia muito maior do que a dos Estados Unidos, que não é uma democracia, pelo menos do que eu entendo de democracia, né? Bom, eu selecionei aqui algumas imagens. Eu agradeço aí ao trabalho da Luísa. Esse é o mapa das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, elas são, na verdade, unidades patriarcais, clãs familiares, segundo a lenda bíblica, não é? Não há prova documental de nada disso. Mas a origem é daqueles 12 filhos de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era filho de Isaque. Quem era Isaque? Isaque era o segundo filho de Abraão. Portanto, Jacó é neto de Abraão. E todos estes patriarcas, cujo nome eu lerei aqui, são bisnetos de Abraão. Mas baseado exclusivamente na lenda bíblica. Não há nenhuma comprovação histórica. Tanto que de todos esses 12, só um é que aparece nas pesquisas uma possível data que ele nasceu. Os outros 11 não têm essa referência. Não é? Bom, mas por que o segundo filho é o mais importante? Nós vamos ver isso lá no cristianismo. Porque o primeiro filho foi aquele tido com a escrava egípcia, né? Agar. Porque Sara tinha 90 e tantos anos, não podia ter filho. Então, da relação com Agar, que é, digamos, uma relação de concubinato, ela não era esposa oficialmente, ela era uma simples escrava, mas em uma época que existia a poligamia, nasce Ismael, que é considerado o patriarca dos árabes. Aí Deus vai, não, pode, na Bíblia a relação sexual, a cópula, eles usam o termo deitar. Pode deitar com Sara que ela terá um filho seu, mesmo com 90 anos. Então, Isaac é o segundo filho, não é o primogênito. Né? Bom, as tribos levam o nome dos seus chefes, dos seus patriarcas: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. José é aquele do Egito, né? E eu falei né? São dois que têm uma data. Simeão, 1772, antes da Era Comum, e o sucessor dele, o sucessor não, o terceiro, né, irmão, na ordem cronológica que nasceu, que é Levi. Há registro que ele 1566 antes da Era Comum. Então, esse Levi dá origem aos levitas, né? Então essa aí é a imagem
das tribos de Israel. Então, não dá para ver a Palestina inteira, porque as tribos não ocupam toda a Palestina inteira. E a Palestina hoje, que chama-se Israel, esta parte do lado direito, onde está escrito lá em cima, Manassés, Naftali, Gade, Rubem, tudo isto aqui não fica na Palestina hoje histórica. Ali deve ser Jordânia, né? O que é considerado Palestina antigamente era o que é hoje a Palestina propriamente dita, mais a Jordânia, mais a Síria e mais o Líbano. Então, se tirar estas quatro, você veja que do lado de lá, então sobra, vamos, com muita boa vontade, estas tribos ocuparam metade do território histórico da Palestina, terra de Canaã, que tinha um povo filisteu que morava lá há 3.000 anos, né? Então, é uma discussão, como é que eles reivindicam a terra que é deles, porque Deus disse que deu para eles, se eles ficaram lá menos que 400 anos e apenas num pedaço de toda a terra. Por que então toda a terra deve ser deles, que eles não ficaram lá? A terra é de quem fica. Você estudou uti possidetis? Já ouviu falar? A palavra latina, não é? A terra é de quem está na terra, é de quem ocupa, a terra pertence a quem nela está presente, né? Eles não ficaram lá. As terras dos Estados Unidos, todas elas devem ser devolvidas para os nativos, Apaches, Comanches, Cherokees, devem, né? Então, o direito internacional usa o uti possidetis, né, que é um termo latim que designa isso, né? Então, bom, vamos seguir. A minha ideia nesta apresentação é mostrar os símbolos de Israel, de alguns termos importantes, né? Não vou conseguir esgotar o assunto, porque o assunto é vastíssimo, né? Rabino é o equivalente ao padre, equivalente ao sheik ou sheikh. É o que conduz orações dentro de um local sagrado. O local sagrado para os judeus chama-se sinagoga. Para os cristãos chama-se igreja. Para os muçulmanos chama-se mesquita, né? Talmud é um conjunto, não é? Isso aqui era um dos termos que, na aula que vem, eu vou falar melhor, né? É um conjunto de livros que contém debates, conclusões, opiniões de rabinos muito famosos, respeitáveis, como sábios, etc., etc., que eles escreviam, foi sendo passado, copiado, cópia de cópia, foi sendo preservado, é muito antigo isso, coisa ali do primeiro ou segundo século da era atual. E depois foi reunido nessa coleção. E este é um livro sagrado? Não, não é um livro sagrado. É um livro fundamental no judaísmo. No cristianismo não tem alguma coisa paralela. O que está paralelo eles incorporaram na Bíblia, que são as cartas, né? E não só de Paulo, né? Tem cartas de outros. No islamismo também tem livros que são fundamentais, mas não são considerados livros sagrados, não se compara ao Corão, que é a Suna e os Hadiths, são dois.
Tanakh. Tanakh é o nosso Velho Testamento. O Velho Testamento são para os judeus, hebreus, deixa eu ver se eu marquei aqui. 24 livros. Né? Em que momento isto virou um livro canônico? Nós vamos ver no decorrer dessas aulas de judaísmo, né? Mas foram escritos de forma esparsas. Aí foram sendo incorporados e aí estruturou-se um livro. Né? Na verdade, isso aí é um códice, né? Que é uma coletânea de livros. Né? Então, quando você ouve Torá, e já vou mostrar o Torá aqui, o Tanakh é KH no final. Quando você fala Torá, Torá não é a Bíblia judaica. Já vou explicar. Tanakh que é a Bíblia judaica. Torá é um pedaço da Bíblia judaica. Bem verdade que é o pedaço mais importante, que é o chamado Pentateuco. São aqueles 5 livros que teriam sido escritos por ninguém menos que o próprio Moisés, que, segundo esse historiador aqui, não existiu. Né? Quais são os livros da Torá? 5. Pentateuco, 5. Gênesis, Bereshit, em hebraico. Êxodo, Shemut. Levítico, Yakhar, aqui é difícil pronunciar, né? Não, Vaik, Números, Bamidbar e Deuteronômio, Devarim. Este aí, isto é a Torá. E às vezes cabe num rolo de pergaminho, custa uma fortuna fazer isso. Muitas sinagogas espalhadas pelo mundo não conseguem ter um desse. Então eles acabam usando o livro mesmo, impresso, né? Porque ela deve ser lida assim, né? Você vai rolando, né? Tem que girar no mesmo, né? E aquela canetinha é o que vai acompanhando, né? Talit é esse manto que tem sempre uns com um nozinho assim, uns fios, né? Shofar é o corno de animal, não sei se boi, vaca não tem, boi, búfalo, não, é um corno, é um chifre. Shofar é um chifre que tem, é um berrante, nós chamamos lá no Pantanal, né? Que você toca e, né, ouve-se um som que é aí relacionado com a religião, tem um papel, etc. Kippá é o chapeuzinho que os judeus colocam na cabeça, os homens. Na hierarquia católica, bispos, arcebispos e cardeais usam, até o Papa usa, igualzinho esse, mas chama-se solidel. Duas letras, é um símbolo judaico importante, significa Shai, que significa vida. Candelabro de 7 pontas, chamado menorá. Usado quando? Está quase em desuso, é mais hoje praticamente enfeite nas casas, mas 7 velas deveriam ser acesas no dia do Shabat. Shabat é
sábado, Shabbat, que eles guardam o sábado. Eu vou avaliar se nós vamos ver, além do conteúdo dos, além da essência do conteúdo da religião, se vou falar um pouco das correntes internas do judaísmo, se vou explicar Maria Marta. Ninguém vive 900 anos, Maria Marta. Claro que não. O que é um judeu ortodoxo? Aí são dois tipos, né? O Haredes, né? E o... Tem outro aqui que escapou agora. Então, estou em dúvida aí. Mas nas próximas 2 ou 3 aulas eu vou dar todo o conteúdo, você vai entender o resumo do que é o judaísmo. A estrela de Davi. Tem polêmica sobre isso, eu vou contar no curso. Davi também não tem prova nenhuma de sua existência e não há uma relação direta dessa estrela com ele. E em que momento que isso foi adotado como símbolo dos judeus, nós vamos ver isso no curso. Acabou? Acabou. 11 só. Bom, nós estamos quase terminando aqui. Qual que é o meu projeto aqui, o meu plano de aula, né? Eu vou começar, e aí vai ficar para a semana que vem, algumas definições importantes para nós entendermos o que é o judaísmo. Aqui o Francisco explicando aí como é que deve ler, né? Então eu selecionei aqui alguns temas que eu vou desenvolver. Torá, Tanakh, Talmud, Mishnah, Hebreus, Judeus, Israelita e Israelense. Então, há muita confusão e o professor existe para tentar esclarecer essas dúvidas, né? Então, vou falar da minha teóloga preferida, na minha cabeceira. Vou mostrar os livros para você que eu estou lendo agora, hoje. Eu leio sempre pelo menos 2. Esse livro aqui, para quem gosta de movimento feminista, Mulheres Excepcionais, né? Mãe e Filha. História de Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, né? E sua filha. Mas estou lendo, já fiz a primeira leitura, estou na segunda, né? Porque a minha primeira leitura é em diagonal, é leitura dinâmica. É o livro do Alisson Mascaro, né? Sociologia no Brasil. Gostei muito da forma como ele estruturou quem é liberal, quem não é liberal, etc. Então, são esses os 2 livros que... Este livro que eu adoto 9 livros no curso. 2 são obrigatórios, digamos, se fosse um curso mesmo com sala de aula, regular, diploma, certificação, etc., eu diria, eu indico muitos livros, mas digo, mas 2 você tem que ler inteiro, né? Que é esse aqui e esse aqui. A pilha de livros aqui do meu lado está grande. Esse aqui, que é o do professor Jostein Gaardner, o grande escritor do fabuloso livro O Mundo de Sofia, que se você não leu ainda, tem que ler.
minha filha leu e eu quero que meus netinhos leiam. Então, era isso por hoje. Eu queria aqui agradecer 5 pessoas que fizeram doações, que eu agradeço muito. Meu amigo Gavlinski, que não falha, né? O meu amigo Paulo fez uma doação generosa. A minha amiga Cíntia, agradecendo aí as aulas, eu com o maior prazer. O Rivadavia, que também está sempre presente, e o codinome aqui é Stalin, terror das Estado. 100% de acordo. Pessoal, boa semana a todos vocês. Obrigado pelo acompanhamento. Obrigado, Fernando. Legal. E aqui na última hora, a Juliana deu uma ajuda, eu agradeço muito. Hoje não tivemos nenhum novo membro, mas no decorrer da semana, todos os dias, 10h30 da manhã. Ana Terra, muito obrigado, querida amiga. Todos os dias, 10h30, das 10h30 às 11h, na TVT, não esqueçam. É um resumo da geopolítica mundial, dos principais fatos. Eu, acabando essa aula aqui, eu vou trabalhar para a TVT. Olha, ontem perguntaram para mim, pô, você deve estar ganhando bem, hein? 247, DCM, TVT. Não, não ganho nada. Nada. Trabalho de graça. Não, eu não uso o termo trabalho de graça, eu trabalho militante. Né? Eu estou compartilhando o saber. Faz parte de um... Né? É a minha única forma que eu tenho disponível hoje de mudar o mundo. Não serei eu que mudarei, né? Mas dar a minha parcela de contribuição na análise, no debate. Né? Mas o senhor tem que ganhar, pô. Eu não quero ganhar, ficar fazendo lives, né? Então, por isso esse canal aqui, o canal pequeno, 250 membros, e não, não dá para viver com isso, né? Não tem como, né? Então, mas eu, a partir da semana que passou, eu fiz 3 lives extraordinárias, fora os cursos. O que eu tenho sentido, né? Eu faço programas em muitos canais, esses 3 fixos são os maiores, mas todo mundo me convida toda semana para falar num canal menor. E eu não recuso, eu olho minha agenda, tem vaga, eu aceito. Tem semana, meu recorde numa semana é 19 lives. Né? Foi quando os talibãs tomaram o Cabul lá em 15 de agosto de 2021. 19. O normal, fora esses 3, o normal é sempre mais umas 3 extras, né? Bom, como eu faço isso, e eu tenho que ter meu tempo para outras coisas, estudar, preparar as aulas, fazer os roteiros. Cada hora de aula é 5 horas de estudo antes. Né? É possível você fazer um roteiro, um estudo desse, sem pesquisa, sem anotação. Né? Eu tenho que ter tempo de ler o livro da semana. Né? Não pode, a tecnologia, né, o zap e tal, não pode nos dominar, nem a telona, né? Mas aí eu dei conta assim, mas e no meu canal mesmo? Eu tenho falado pouco. Então eu vou fazer mais a síntese de roteiro que eu vou comentar amanhã, 10h30 na TVT, eu posso fazer meia hora no meu canal. Né? É mais um esforço, é mais um tempo, mas acho que vale a pena. Porque nem todos os membros desses 250 que me ajudam, né, eles pode ser que não me assistam na TVT. Então eu tenho que voltar a fazer mais programas no meu próprio canal, tá bom? Quarta, 13 horas com José Reinaldo, e quinta o curso, um curso de literatura, né? Não chega a ser teoria literária, é um curso de literatura, né? São os 30 melhores livros que você tem que ler. Passamos de 1 hora, tem que tomar cuidado, porque os outros canais, eles pedem no máximo 1 hora. Boa semana a todos vocês, obrigado por tudo. Beijão, pessoal.